Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Privilégio muito grande poder estarmos reunidos na casa de Deus, principalmente com o privilégio e o propósito de compartilhar a palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 14, versos de 1 a 8. Nós estamos, como igreja, principalmente a liderança da igreja, empenhados em buscar, em motivar a igreja a buscar um avivamento espiritual. Se Deus quiser, no próximo dia 18, nós teremos a madrugada de oração, 5 horas da manhã, estamos tendo os cultos, os grupos de pastoreio vão retornar também, firmes. E dos dias de 13 a 16 de fevereiro, antes do carnaval, é justamente para você ser avivado e não pular carnaval, tá? Nós teremos aqui 3 dias de intensa busca de Deus, da pessoa de Deus. E estaremos lançando um livro também sobre esse assunto, sobre avivamento, pastor americano, uma série de sermões sobre esse assunto. Eu espero que Deus impacte a sua igreja, que Deus rasgue os céus e desça até nós com poder, graça e misericórdia. Amém? Vamos ler Oséias capítulo 14, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto, ou o teu fruto. Meus prezados irmãos, eu quero meditar nesta manhã com vocês sobre o seguinte tema: Deus cura o pecado da sua igreja quando ela está doente. Somente Ele, somente Deus pode curar a igreja, o seu povo, das suas enfermidades espirituais. E Deus, apesar de ser o marido traído, de ser a parte ofendida, é o próprio Deus que deseja essa revitalização da igreja, essa restauração da igreja. Há mais interesse da parte de Deus
do que da nossa parte. Nós muitas vezes reconhecemos as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas doenças, mas não tomamos a iniciativa de buscar o remédio, a solução. E é Deus, através da sua palavra, que sempre está nos convidando, nos chamando, nos desafiando. E é tão interessante que Deus, Ele sabe como somos fracos, como desanimamos facilmente, como o nosso coração é inclinado a pecar, inclinado à soberba, principalmente quando Ele está nos abençoando e quando nós estamos vivendo dias prósperos. Ele sabe disso. Mas Deus não desiste de nós. Ele é poderoso para nos revigorar, nos fortalecer, nos encorajar e nos curar. Amém? Então não existe doença na minha vida, doença espiritual, na vida da igreja de Pinheiros, que Deus não esteja interessado de curar, de sarar, de restaurar. E aqui nesse texto de Oséias capítulo 14, Deus, Ele se revela pessoalmente, exclusivamente, como aquele que cura o pecado do seu povo doente. Não adianta buscar remédio, não adianta buscar cura em outros lugares. Somente Deus pode nos curar, somente Deus pode nos restaurar, somente Deus pode nos revitalizar. Só Ele, só Ele. E aqui eu queria, à luz desse texto, Deus cura o pecado da sua igreja doente, tirar algumas lições, pelo menos 4 lições principais. A primeira delas é que o pecado é a nossa doença. O pecado é a nossa doença. Veja no capítulo 14, versículo 1. Vamos ler juntos aí, o que é que diz? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás o quê? Caído. Então o que que derruba a igreja? O que leva a igreja a cair, a esmorecer, a se enfraquecer, a adoecer espiritualmente? Os nossos pecados. Por isso que o profeta Jeremias diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós não podemos colocar culpa em Deus pelo fato de nós estarmos debilitados espiritualmente, desanimados espiritualmente, porque da parte de Deus há um interesse em que nós tenhamos uma vida de qualidade. E é tão interessante, porque essa expressão, pelos teus pecados estás caído, a ideia seria que o pecado nos afasta de Deus. A expressão caído não somente é um afastamento de Deus, mas um enfraquecimento espiritual. É uma doença que nos prostra, que nos desanima, que mina todas as nossas energias. Ficamos esgotados espiritualmente. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Eu queria que você lesse comigo versículos 12 e 13. Veja o diagnóstico que Deus faz do seu povo. Jeremias, capítulo 30, versos 12 e 13. O que que diz aí? Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédios nem emplastos. Presta atenção nisso aqui.
Israel havia trocado Deus pelos ídolos. Como hoje, a igreja tem trocado Deus pelos ídolos. E eu fico pasmo com o envolvimento dos pastores, das igrejas, com a política partidária hoje. Será que a igreja acha que a solução para o nosso país, para a nossa nação, vem de homens, de príncipes, de ideologias? O que é idolatria, irmãos? A idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. É achar que outros, senão Deus, pode resolver nosso problema. E aqui é tão claro o texto. Ele diz: a tua doença é incurável. Não existe cura. Vocês não encontrarão cura para a doença do pecado. Ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz angústia, ela traz perplexidade. E a gente observa que há no nosso ambiente pessoas que estão doentes espiritualmente, e nós somos muitas vezes diagnosticados por Deus, pela sua palavra, mas nós não tomamos a iniciativa de mudar isso. Mas diz que na tua situação todos te desprezam. Todos. Os seus amantes, os seus ídolos. Irmãos, sabe qual é o pior pecado, o pior ídolo que nós temos hoje na nossa vida, na vida da igreja? Nós achamos que podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Nós achamos que a igreja avança pela sabedoria humana, pela força humana. Nós estamos idolatrando doutrinas, nós estamos idolatrando pastores, nós estamos idolatrando metodologias, nós estamos idolatrando tecnologias. Mas sem Deus, sem o poder de Deus, sem a manifestação de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de Deus. E nós precisamos dessa revitalização, desse avivamento. Todos os remédios humanos para as doenças da igreja são inúteis. E há uma coisa muito interessante. Veja em Jeremias 30:14, que muitas vezes nós somos feridos pelo próprio Deus, e Ele nos fere, Ele nos disciplina. Veja lá em Jeremias 30, versículo 14, diz assim: todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Quando a gente tira Deus da igreja, quando o pecado da independência de Deus está presente na vida da igreja, Deus diz assim: então sigam os seus próprios conselhos, sigam os seus próprios caminhos. Irmãos, não existe ferida maior na vida de uma igreja, na vida de um crente, pelo fato de Deus dizer: é isso que você quer? Então faça. Deuteronômio 32:39 diz que o nosso Deus, Ele é como um inimigo que fere, mas Ele também é como um médico que cura. Ele abre a ferida e Ele costura a ferida. Ele permite que falhemos, que nos angustiemos, que nos humilhemos, que nos voltemos
para os seus caminhos. Então, Oséias, ele está falando em nome de Deus. Ele diz: porque pelos teus pecados estás caído. Então a nossa doença é uma doença espiritual. Mas em segundo lugar, eu queria chamar a sua preciosa atenção para o fato de que Deus, Ele é o nosso médico. Ele é o nosso médico. Veja aí, em Oséias capítulo 14, versículo 4, o que que diz aí? Curarei a sua o quê? Infidelidade. Preste atenção. Se a nossa ferida é incurável, se a nossa ferida é dolorosa, se ninguém está se importando com a dor do povo de Deus, existe um Deus que nos ama e quer nos curar, e quer nos restaurar, e quer nos avivar, e quer nos levantar, e quer nos perdoar, e quer nos santificar, e quer nos encher de graça, de misericórdia. Ele quer isso. E é tão interessante, porque ele diz: eu curarei. Esse pecado da infidelidade é um pecado crônico, é um pecado incurável. Somente Deus pode nos curar da infidelidade. A infidelidade aqui, meus amados irmãos, é a substituição de Deus por ídolos. É tão interessante, veja Jeremias de novo, capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, 17. Lê, por favor, vamos ler juntos aí. Jeremias 30, 17, ele diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele diz: eu vou restaurar a saúde, vou curar as suas chagas, e vocês jamais serão chamados mais de repudiada, porque você tem um Deus que ama vocês, é um Deus da aliança, é o Deus da fidelidade, e ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O texto é muito sugestivo, porque se você observar no versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz Ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Veja que na sua doença o povo buscava alívio em 3 coisas. Primeiro, no cerimonialismo, na religiosidade, no culto pomposo, no cumprimento de todo o cerimonialismo da lei. Irmãos, religião não traz Deus para o nosso meio. Religião não traz a manifestação viva do Deus vivo e verdadeiro. Não adianta fazer alianças com os homens, não adianta buscar na Síria, no Egito, em homens, qualquer tipo de ajuda. Não adianta. Não adianta nós confiarmos na nossa própria força humana. Veja o que ele diz: diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Quer dizer, Deus somos nós, é a criatura sendo colocada no lugar do Criador. É dizer, nós fazemos, nós resolvemos, nós temos a solução. Mas irmãos, o verso 4 diz assim: eu curarei a sua infidelidade. Só Deus pode nos curar, irmãos.
Abra sua Bíblia no Salmo 85, Salmo de número 85. No versículo 6. Salmo 85, versículo 6. O que é que diz? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozijes o teu povo? Veja que existe um pronome implícito aqui, o tu. Porventura, tu não tornarás a vivificar-nos. O Senhor já vem nos vivificando, o Senhor já vem nos dando vida. A história do Senhor, o currículo do Senhor mostra isso. E ele diz: será que o Senhor não vai novamente nos vivificar? É o Senhor que vivifica. Não existe, meus amados irmãos, uma metodologia, não existe uma estratégia, não existe outro caminho senão Deus. Eu curarei a sua infidelidade. E o propósito dessa cura é que nós nos alegremos em quem? Em ti, em Deus. Irmãos, a igreja, ela é forte, ela é ativa, quando Deus é a sua alegria. E Deus quer ser a nossa alegria. Ele quer se manifestar em nosso meio com alegria. Com alegria. O pecado é a nossa doença. Deus é o nosso médico. Terceiro lugar, somente o tratamento de Deus restaura a nossa saúde. Somente o remédio de Deus pode nos restaurar. E ele começa no versículo 1 dizendo: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Esse verbo voltar aqui é voltar pelo mesmo caminho que nós fomos. É o arrependimento. É você ir de costas para Deus, se afastando dele, mas no mesmo momento você para, volta, e no mesmo caminho de arrependimento, de quebrantamento, você se volta para Deus. Não é se voltar para a igreja, é se voltar para Deus. Meus irmãos, o nosso problema não é a igreja, o nosso problema é o nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está bom, a igreja se torna o melhor lugar do mundo. Quando Pedro, Tiago e João tiveram aquele momento no Monte da Transfiguração, eles disseram: bom é estarmos aqui, nós não queremos sair daqui, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui para sempre. Não existe igreja boa para crente que não tem comunhão com Deus, que não tem relacionamento com Deus. Crente, quando não tem relacionamento com Deus, vem para a igreja para ver os defeitos da igreja, os pecados da igreja, as dificuldades da igreja. Mas quando você se volta para Deus, e aqui ele acrescenta: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Por que ele coloca essa expressão teu Deus? É porque o nosso Deus é o Deus da aliança. Porque nós somos possessão de Deus. É voltar para casa, é voltar para o esposo, é voltar para a vida de relacionamento amoroso, conjugal, fiel. É restaurar o nosso casamento com Deus, os nossos compromissos com Deus. É isso que o profeta está falando. Volta por onde viemos. Volta em direção à pessoa de Deus. Volta para o Deus da aliança. Mas o versículo 2, ele ainda acrescenta: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor.
Não basta se arrepender, voltar, mas nós precisamos nos converter ao Senhor. E essa conversão, ela vem acompanhada de palavras de quebrantamento, de confissão de pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em buscar o seu perdão. Repete comigo essa frase. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em buscar o seu perdão. Mas se eu e você, nós o buscarmos, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. São palavras de arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. E é tão interessante que essa cura que Deus nos promete, através desse tratamento maravilhoso, está no versículo 4. Eu de mim mesmo os amarei. Eu acho isso fantástico, porque o amor de Deus é um amor dele por nós. Ele nos amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o ágape de Deus. É o amor cuja razão desse amor não está no objeto amado, mas no sujeito que ama, que é Deus. E Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer nos curar. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos revitalizar. Por isso, meus amados irmãos, eu creio que Deus pode mandar um avivamento. Deus pode revitalizar a igreja no Brasil. Deus pode transformar a nossa nação. Se o povo de Deus se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai perdoar os nossos pecados. Nós poderemos nos tornar uma grande potência espiritual, econômica, educacional, se nós buscarmos a Deus. Nós buscarmos a Deus. Eu quero terminar falando sobre as bênçãos de uma igreja restaurada e curada. E aí, versos de 5 a 7, ele diz: curarei a sua infidelidade. E com essa cura, Deus se transforma para nós como um orvalho. E o orvalho, ele é necessário na terra seca. Ele é necessário para a produção agrícola. O orvalho, ele vem de cima. Ele vem do céu. O orvalho, ele vem à noite, nos momentos mais escuros, mais difíceis. Ele vem sem barulho. Ele vem de uma forma gotejante, na medida certa, na necessidade certa. Ele diz: eu serei para vocês como um orvalho. E todo o processo de revitalização, de florescimento, de frutificação, começa com água, começa com orvalho. Mas Deus, em outras promessas, Ele diz: não quero ser apenas como orvalho, eu quero derramar sobre vocês torrentes de água. O Espírito Santo vem de forma abundante. O orvalho traz o frescor, mas o orvalho traz o florescimento. O orvalho faz com que as raízes se aprofundam. O orvalho traz a beleza, o esplendor, a fragrância. A igreja se torna de fato o bom perfume de Cristo. A igreja, ela passa a influenciar.
porque muitos venham assentar sua sombra. A igreja, ela tem prestígio e fama. O que é que dá prestígio à igreja e fama à igreja? É dinheiro? É Deus. Quando o mundo olhar para a igreja e ver Deus na igreja, essa igreja se torna famosa, famosíssima. Mas, irmãos, o texto encerra dizendo assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Que tenho eu? Eu sou o Deus o quê? Incomparável. Eu sou o teu Deus. E ele termina dizendo: eu te ouvirei e cuidarei de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixarei. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. E de mim procede o teu fruto. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero terminar só citando um texto. Vamos ficar de pé? Deuteronômio capítulo 26. A partir do versículo 16 até o versículo 19. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 26, 16 a 19. Vamos lá. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Amém.